Analista, hoje eu vou te contar qual foi o meu maior trunfo nas promoções nas grandes empresas. Eu sou o Júlio Erdi e eu estou aqui toda terça e quinta, onde eu ensino analistas a conquistarem o cargo de liderança em grandes empresas. Hoje eu quero trazer para vocês esse diferencial que é uma fraqueza da maioria dos analistas, é uma fraqueza da maioria dos profissionais. Boa noite para você que está aqui comigo no Instagram, boa noite, Nath, boa noite, J. Abreu, J. Abreu. Boa noite também para quem estiver aí no YouTube. E o que eu te convido a fazer, eu te peço a sua ajuda. Aperta o aviãozinho, chama aquela pessoa que você sabe, que quer crescer profissionalmente, que precisa de uma ajuda, não sabe o que fazer, mas que deseja muito. E eu vou trazer o que me levou de analista com múltiplas promoções até o cargo atual, líder de mais de 300 pessoas numa grande empresa. Certo? Então, vamos lá, direto ao ponto. Obrigado, já vi coraçõezinho subindo, isso é muito importante, me ajuda demais a chegar em mais pessoas, então obrigado a quem já apertou o coraçãozinho também. Então vamos lá, direto ao ponto. Pessoal, analista, esse é e foi o meu maior trunfo para que eu tivesse múltiplas promoções dentro das grandes empresas. Foi o que me fez chegar no cargo de liderança. Lembrando que ser líder é fazer parte de um pequeno grupo de elite da empresa. Você vai ter muito menos líderes do que a maioria das funções da empresa. Então, vou fazer uma proporção. Você vai ter ali em torno de 10 a 20% de líderes para as outras funções da empresa. Porque você precisa de fato de menos líderes. Então, para você fazer parte desse pequeno grupo, desse seleto grupo, você precisa se destacar. E para se destacar, existe uma lógica, uma mecânica e uma armadilha ou uma falha, uma fraqueza, onde a maioria dos analistas caem, que eu quero tratar ela com você hoje de uma maneira definitiva. Acabar com a sua dúvida em relação a isso, ou criar em você uma consciência, uma percepção que talvez você nunca tenha tido. E por isso, as coisas podem não estar acontecendo na velocidade que você desejar. E a gente começa falando o seguinte: como eu disse, ser um líder é fazer parte de um grupo seleto, da minoria, é ser um destaque. E aí, quando a gente fala de destaque, eu gosto de pensar em algumas histórias. Tem o Cristiano Ronaldo, CR7, que todo mundo conhece, jogador de Portugal, de grandes clubes europeus, um jogador que se destaca muito, apesar da idade mais avançada, continua jogando em alta performance, sempre nos melhores clubes, se destacando e conquistando títulos. Tem também a Luísa Helena Trajano, lá do Magazine Luiza, ou Magalu, né, como tem sido conhecido agora. Ela, que é outra pessoa, a mulher empreendedora de maior destaque no Brasil, né, uma pessoa aí que tem gerado vários movimentos relevantes de empreendedorismo, de consciência, de ajudar pessoas a crescerem e que veio da base, assim como o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo teve uma origem muito humilde, a Luiz Helena ela começou ali como operadora, como caixa, nessa empresa, né, na Magazine Luiza, que era da família, mas ela começou por baixo, na operação. Temos também o famoso Walt Disney. Walt Disney, que fundou a Disney, e a gente conhece essa história extraordinária, uma tremenda empresa, uma empresa gigante, mas se você já assistiu o filme Walt antes da Disney, eu acho que esse é o nome do filme, que mostra a história de Walt Disney antes do começo do sucesso dele com o Mickey. Tudo o que aconteceu antes. Se você já assistiu, você vai saber dessa história. Se você não assistiu, eu recomendo demais. O que ela mostra? Que ele também passou por grandes desafios. Ele veio de baixo, ele não tinha quase nada. Ele, em muitos momentos, estava quebrado, falido e construiu a Disney que nós conhecemos, esse império gigante. Eles se tornaram destaques. E por que eu trouxe essas três histórias? Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol de alta performance. Luiz Helena, uma empreendedora, empresária de alta performance, destaque, a mulher mais rica do Brasil atualmente. E Walt Disney, um empreendedor fantástico que até hoje é uma referência, impacta em gerações há tantos anos, com tudo que ele construiu. O que eles têm em comum é o que talvez esteja te faltando e é o tema de hoje. E foi, e é, continua sendo o meu maior trunfo para o meu crescimento profissional. Como eu disse, essas pessoas são pessoas de destaque. Você quer ser um destaque, você precisa ser um destaque para sair da função de analista líder. E para ser destaque, você vai precisar ousar. Você vai precisar fazer o que a maioria não faz. Desculpa, gente. Para ser destaque, você vai precisar usar, você vai precisar fazer o que a maioria não faz. E quando você faz o que a maioria não faz, pode parecer estranho para a maioria. No entanto,
Se você fizer o que a maioria faz, você vai ter o resultado da maioria. Não é o que você precisa para crescer. Você precisa ter um resultado melhor do que a maioria. Só que para a grande maioria das pessoas, quando você começa a fazer o que elas não fazem, porque tem medo, porque não tem coragem, porque não sabem se vai dar certo, ou qualquer outra objeção, e alguém começa a fazer, sabe o que acontece geralmente? Críticas. Acontecem críticas, acontecem falta de apoio, acontecem discursos que vão tentar te desencorajar de seguir naquele caminho ousado. É isso que acontece na prática, porque você está fazendo algo que é estranho para eles. E como não é estranho, como não é comum, eles vão querer tentar te tirar desse caminho que eles acham que é uma ameaça. Então, quando você ousa para se destacar, você vai incomodar. E por incomodar, você muitas das vezes vai perder o apoio. Quando a gente olha para a história do Cristiano Ronaldo, é muito fácil ver ele hoje cheio de gente ao redor dele, sendo bajulado. Tem um documentário sobre ele na Netflix que eu também recomendo, independente de você gostar ou não de futebol, mas você vai conhecer a maneira de pensar dele. O Cristiano Ronaldo tem uma entrevista famosa onde ele fala: você tem que ser o melhor. Você tem que achar que é o melhor e acreditar que é o melhor. Porque se você não acredita que é o melhor, os outros não vão acreditar no seu lugar. Você precisa, mesmo que você não seja reconhecido como o melhor, você tem que acreditar que você é o melhor. Essa é uma entrevista famosa dele. E isso é a essência do que a gente vai falar hoje. Quando você ousa, no começo, você é estranho. E por ser estranho, você perde apoio. E as pessoas começam a desconfiar do que você está fazendo. E as mais íntimas começam a falar que você não deveria fazer aquilo, que você está correndo risco, que você está errando, que você vai se arrepender lá na frente. E você começa a ficar sozinho. Se você olha na história do Cristiano Ronaldo, por exemplo, com 12 ou 14 anos, ele saiu de casa. Ele teve que sair de casa, se mudar de cidade sozinho, um menino, um garoto, para construir um sonho que hoje é reconhecido por todo mundo. Mas imagina como foi para a opinião dos amigos verem que o pai e a mãe estavam deixando um garoto de 12, de 14 anos se mudar de cidade sozinho para ser no futuro um jogador de futebol. Você acha que todo mundo bateu palma? Faz isso mesmo, com certeza vai dar certo. Ou você acha que alguém, que muitos não devem ter falado assim, é loucura. No mundo do jeito que ele tá, você vai deixar o teu filho, o teu bem, o teu tesouro sozinho em outra cidade, você não sabe o que pode acontecer. Tanta gente aí fazendo coisas ruins. É loucura. Que mãe ruim você está sendo, que pai ruim você está sendo. Tenho certeza que eles ouviram isso. E nessa hora eles se sentiram sozinhos, porque você vai se sentir sozinho também. Quando você ousar, você vai se sentir sozinho. E nessa hora, a maioria das pessoas sucumbe, desiste, para de fazer o que está fazendo. E esse é o grande erro. Quando você começa a usar e as pessoas que estão na média, que não têm a visão que você tem, começam a criticar e achar que o que você está fazendo está errado e começam a te desencorajar, se você der ouvidos a isso, porque você vai sentir medo, você vai sentir insegurança, se você der ouvidos a esse medo, a essa insegurança, você vai cair no erro, que 95% das pessoas caem. E esse erro faz esses 95, 90, 95% das pessoas ficarem andando de lado na carreira. O que vai te fazer chegar onde a maioria não chega é você ter convicção e autoestima para poder sustentar a sua convicção. Assim como o Cristiano Ronaldo e os pais dele fizeram naquela época. Assim como a Luísa Helena, que foi crescendo na empresa e depois que assumiu a empresa começou a transformar ela numa grande varejista, com presença digital, com um monte de inovações. Há alguns anos atrás, o mercado inteiro estava criticando o Magazine Luiza por conta da desvalorização das ações dela. E essa, que é uma empresa familiar, sendo criticada por todos os especialistas de mercado, perdeu valor, etc., reteve as ações, não vendeu nada dela, não ficou com medo dela cair ainda mais. Teve convicção para acreditar que o trabalho dele estava no caminho certo e que eles colheriam frutos. E poucos anos depois, até o ano passado, ela estava tendo recordes de crescimento, era a ação que tinha maior crescimento. Eles são, né, multimilionários, bilionários, com patrimônio absurdo. Esse ano de 2022, a Magazine Luiza está amargurando uma queda e está cheio de especialista financeiro criticando os papéis, né, as ações da Magazine Luiza, falando que quem comprou cometeu um grande erro, uma grande burrada. Agora, você não vai ver, provavelmente, nem a Luísa Helena, nem ninguém da família dela vendendo ações. Sabe por quê? Apesar da maioria das pessoas estarem criticando o valor
da empresa deles como se eles tivessem cometido um erro. Eles têm convicção no caminho e autoestima suficiente para acreditar que eles têm que continuar fazendo o que eles acreditam, independente da opinião da maioria. E é aí que a maioria dos analistas erra. Quando você, na sua carreira, começa a usar e cai nesse universo, nesse cenário que é comum, da desconfiança, de ser criticado, de falarem que você está errando e de te fazerem se sentir sozinho ou sozinha, e isso vai acontecer, nessa hora, a única pessoa que vai te apoiar e a pessoa mais importante para te apoiar é você mesmo, é você mesma. E esse sempre foi o meu maior trunfo. Eu posso ter diversos limitações, oportunidades de aprendizado ou crescimento, mas a minha autoestima sempre foi muito elevada. Eu nunca tive dúvida de que eu dou conta de fazer tudo que eu desejo, tudo que eu sonho. E isso é muito diferente. Autoestima e convicção é muito diferente de ser teimoso. Mas ser teimoso é quando você tem vários indícios fortes, não opiniões, indícios fortes de que você está no caminho errado e você não arruma a rota. Se apaixona por aquele caminho e vai com ele até o fim e quebra a cara. Isso é um erro. Eu não estou falando de teimosia. Quando você percebe por vários indicadores de performance, tendências, comentários, opiniões, tudo está mostrando que aquele caminho não é certo e você já começa a duvidar da sua convicção, talvez seja a hora de você reavaliar o caminho. Mas não é isso que acontece geralmente. Geralmente você tem uma convicção, mas você sente medo de seguir em frente, de fazer o que você está fazendo, de pagar o preço. Não porque não parece certo, mas porque você começa a ouvir a opinião dos outros. E a falta de aprovação de outras pessoas faz você sentir medo e muitas das vezes desistir daquela jornada, daquela trilha, daquele caminho, que é o caminho que vai te levar para o teu crescimento. Porque você vai se destacar quando você trilhar um caminho que não é típico. É assim que você vai se destacar. E é se destacando que você é promovido ou promovida na carreira. É assim que você conquista um cargo de liderança numa grande empresa. Esse foi o meu trunfo, o meu maior trunfo, sempre até aqui e continua sendo até hoje. Eu posso ter todos os erros, como eu disse. Eu posso errar, eu posso falhar. Mas a minha autoestima é muito elevada. Eu não tenho medo de seguir em frente, mesmo que todo mundo esteja contra mim, desde que eu esteja convicto do meu caminho e os indicadores mostrem que faz sentido continuar naquele caminho. Eu não tenho medo. Assim como eu não tenho medo também de mudar. Eu não sou teimoso, não quero ser teimoso. Quando eu percebo que tudo mostra que aquele caminho não é o melhor caminho, eu não tenho medo de abrir mão dele. E aí mudar. E tentar de novo. E mesmo que as pessoas falem, você acabou de quebrar a cara, você vai de novo fazer isso, eu tô te avisando, me escuta. Eu sei como é, eu já tentei, eu já passei por esse caminho, não vai. Mas o teu coração fala, vai. Só que você começa a falar, pô, mas ele já tentou, ela já tentou, tá todo mundo falando que tá errado. E abandona a sua estratégia, o seu plano, a sua ousadia. É como se numa empresa você começasse a, imagina, em reuniões, onde a maioria das pessoas fica quietinho, tem medo de falar alguma coisa, de parecer, de errar, de parecer bobo, de ficar marcado pelo líder lá como alguém que falou uma grande bobagem. A maioria das pessoas fica quieta. Percebo isso claramente em todas as reuniões. 90% das pessoas não participa, está presente, mas não participa. Aí você quer se destacar, porque quem não é visto não é lembrado. Então você fala, vou participar nas reuniões e aí eu vou começar a chamar atenção e vou ser lembrado. E você começa a fazer, 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 e um dia você até erra. E as pessoas vão até você e falam assim, eita, Lelê, até quando você vai ficar aí fazendo esse papel de bobo, cara? Fica quieto. Para que você está correndo esse risco? Olha a besteira que você falou. Tá todo mundo agora falando no corredor que você cometeu uma mancada. Para com isso, pelo amor de Deus. E aí você sente medo, fala, caramba, tá todo mundo falando mal de mim. Só que a sua estratégia é colocar em prática, por exemplo, esse comportamento de participar das reuniões para ser percebido, para ser lembrado. A maioria das pessoas não faz isso, então a maioria das pessoas que não faz tem medo e vão te desencorajar de fazer. Sabe por quê? Porque isso vai incomodar ela demais. Vai incomodar demais elas que sabem que deveriam fazer, mas não têm coragem de olhar para si mesmo e falar, tô com medo, enfrentar o medo e fazer. E ao invés de olhar para si mesmo e encarar o que falta nelas, elas vão querer tirar de você a sua virtude, mesmo que seja de maneira inconsciente, mesmo que seja alguém que você goste e alguém que goste de você, mas que está se sentindo ameaçada ou ameaçado pelo teu potencial sucesso. Não quer que você vá embora, quer que você fique ali com ela ou com ele. Poxa, a gente está aqui. Se ela crescer, ela vai embora, ela vai ser melhor que a gente. Segura ela aqui com a gente.
Você tem que se afastar desse tipo de pensamento e se blindar contra isso. Como? Tendo uma autoestima. Ninguém pode acreditar em você mais do que você mesmo. Você tem que ser o seu primeiro fã ou a sua primeira fã em primeiro lugar. Ninguém pode gostar mais de você e acreditar mais no seu potencial do que você mesmo. Ninguém. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu irmão, nem teu chefe, nem teu colega de trabalho, ninguém, nem tua esposa, nem teu marido. Você, em primeiro lugar, tem que ter convicção da sua capacidade, porque vai acontecer isso com você. Se você realmente busca o crescimento e quer colocar em prática tudo que eu venho falando aqui para você, quer implementar essas ações, você vai ousar e você vai ser atípico ou atípica. Você vai chamar atenção e as pessoas vão te questionar. E em algum momento você vai até mesmo se sentir sozinho ou sozinha. E nessa hora vai te dar dúvida, pode te dar medo e vai te dar insegurança. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí você vai parar e avaliar. Se você ainda acredita que o que você está fazendo tem sentido, é uma estratégia com fundamento, se você tem indicadores de que está dando certo, nas mídias sociais dizem que haters, ou seja, né, aquelas pessoas que te criticam, que te odeiam, é um indicador de sucesso. Porque se você não incomoda ninguém, significa que você está muito morno ou muito morna. E isso não é bom. Então você precisa se posicionar e quem se posiciona, muitas das vezes, contraria opiniões. Então, pessoas te criticando, olha, isso pode ser um indicador. Olha, pode ser que esteja dando certo sim. Então, se você tem indicadores que está dando certo, o seu coração e a sua convicção mostram que aquele caminho ainda faz sentido, você vai ser a única pessoa que vai te dar o combustível, que vai te apoiar. Você só vai ter a você mesmo, ou você mesmo. E nessa hora, siga em frente. Siga em frente. Como eu disse, na história do Cristiano Ronaldo, com 12 ou 14 anos saindo de casa, os pais ficando numa cidade e ele sozinho, um garoto indo para outra cidade, certamente foram muito criticados. O Walt Disney antes da fama, esse é o filme, esse é o nome do filme. Walt Disney antes da fama. Joga aí no Google, vai aparecer, com certeza. Ele chegou a falir, quebrar várias vezes. Foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Meu Deus do céu, Walt Disney. Imagina se ele acreditasse naquilo. O que fez ele, depois de alguns fracassos, de ter quebrado, continuar perseguindo o sonho dele? Uma profunda convicção de que ele era capaz de realizar o sonho dele. Ele ainda estava distante de ter alta performance, mas ele tinha uma profunda convicção de que ele era capaz de chegar lá. Uma autoestima elevada de que ele conseguiria, apesar da desconfiança e da contrariedade dos outros. E ele foi em frente. Ele foi em frente, Cristiano Ronaldo foi em frente, Luiz Helena, como eu contei agora há pouco na história da Magalu, as ações da Magalu, seguiu em frente. Então, o que essas pessoas de alta performance têm em comum? Uma das coisas que elas têm, dentre outras, elas têm uma autoestima elevada. Elas acreditam absurdamente na capacidade delas antes de qualquer outra pessoa. Como disse o Cristiano Ronaldo naquela entrevista, se você não se achar o melhor antes de qualquer outra pessoa, mesmo que você não seja considerado o melhor, se você não se achar o melhor, você jamais vai ser percebido como melhor. Ou seja, sempre se acha o melhor, independente da opinião dos outros. Foi isso o que fez muita e faz muita diferença para mim na minha carreira, nas minhas iniciativas, nos meus empreendimentos. Humildemente reconhecendo minhas limitações, mas nunca desconfiando da minha capacidade e seguindo as minhas convicções. E aí o que acontece quando você faz isso, analista? Quando você resiste a essa tentação de tentar fazer desistir, o que acontece é que depois de algum tempo você começa a colher os frutos. E aí nessa hora, quando tudo começa a dar certo e você começa a prosperar bastante, as pessoas começam a te admirar e a quererem estar perto de você. As mesmas pessoas que te desencorajaram vão reconhecer o teu sucesso e vão querer saber como você fez. Só que elas não perceberam que você pagou o preço. Elas não perceberam que você fez o que tinha que ser feito. E é aí que está a grande diferença. Lá na frente, todo mundo vai falar que você acertou, mas você só chega lá se você passar pelo vale da desconfiança, das críticas e manter a coragem e a convicção, acreditando em você mesmo, em você mesma, para que você possa atravessar esse vale, subir a montanha e aí lá no pico ser aplaudido e todo mundo querer saber qual é o segredo. Qual é o segredo? Aí você vai contar o segredo para as pessoas. E de cada 10 pessoas que você contar, todas vão falar que querem, mas só uma, de verdade, vai topar atravessar esse vale. Todas as outras vão desistir. Por quê? Porque esse sucesso é para quem se destaca. Quem se destaca é um seleto grupo. E eu já aprendi que esse seleto grupo costuma ser de em torno de 10%.
das pessoas. Então, eu te convido a fazer parte desses 10%. Eu estou aqui para te mostrar o que na minha jornada me levou de analista a líder de mais de 300 pessoas com múltiplas promoções, 7 ou 8 promoções entre essas duas funções, sempre muito rápidas, a cada um ano e meio. Eu quero te mostrar o que funcionou para mim nessa jornada, para que funcione para você. É por isso que a gente está aqui hoje no nosso encontro 54 ou 55. Olha quantos episódios, toda terça e quinta. E em cada uma delas trazendo para você isoladamente um conhecimento que vai te ajudar a ser promovido numa grande empresa, a conquistar o cargo de liderança numa grande empresa. Pratique, aplique isoladamente qualquer conteúdo de qualquer uma dessas encontros nossos. Apenas um deles, com consistência até o final de 2022. Eu te desafio a voltar aqui e me falar que você não teve nenhum reconhecimento positivo de que você estava se destacando e sendo diferente. Isoladamente, qualquer um dos nossos encontros. Agora, se você tem a disciplina e paga o preço de estar aqui toda terça e quinta, anotando, colocando em prática, não tem como não dar certo. Não tem como. Assim como 2 mais 2 são 4. O destino é inevitável, você vai crescer. E aí, você pode às vezes pensar que massa, o Júlio está me dando um caminho fácil para o crescimento. Não é. Eu gosto de falar isso aqui sempre. Galera, não existe um caminho fácil, mas existe um caminho que é possível. E nesse caminho que é possível, você vai ter que se desafiar, sair da sua zona de conforto e pagar o preço. E não vai ser fácil, mas você não vai estar sozinha nem vai estar sozinho. Eu estou aqui à sua disposição. Pode me trazer aqui todos os seus dilemas, suas dúvidas, seus medos, seus desafios. Coloque ele aqui. Coloque no nosso encontro de terça e quinta. Escreve aqui para mim no YouTube. Boa noite, Tuane. Boa noite para você. Escreve aqui para mim no YouTube, escreve aqui para mim no Instagram. E eu vou te dizer exatamente o que eu faria no teu lugar. Você não está sozinha nem sozinho. Então, se você estiver disposto a pagar o preço, eu estou aqui para te dar a mão e passar pelo melhor caminho possível para chegar lá. O mais curto, que não é fácil, mas é possível e que não é típico, é para minoria, é para 10%. Mas ele é atípico, mas ele vale a pena demais. Vale a pena demais conquistar tudo isso. Você ter reconhecimento, você ter status, você ter autonomia, poder fazer mais coisas, tomar decisões maiores, se sentir importante, chegar na sua casa e as pessoas que você mais ama olharem para você com orgulho pelo que você conquistou, ter uma qualidade de vida melhor, um salário melhor que te dá maior qualidade de vida para você, para sua família, para os teus filhos, viagens melhores, realizar sonhos materiais, casa, carro, viagem, vale a pena demais. E eu tô aqui porque eu não tive essa pessoa no meu caminho, eu não tive alguém que pegou na minha mão. E eu quero fazer essa diferença por você. Então eu me entrego 100% pelo seu crescimento. O que eu te peço de volta é apenas uma coisa. Me ajuda a fazer a nossa comunidade crescer? Compartilhe isso aqui com aquela pessoa que você ama e que te fala que quer crescer e você vê nela uma chama de quem quer pagar o preço e traz ela para cá. Vamos fazer a nossa comunidade crescer. Vamos fazer aqui o nosso número de pessoas ao vivo duplicar, triplicar, quintuplicar, porque assim a gente vai ter uma rede de pessoas que se unem e nós juntos seremos os 10% que faz a diferença, que cresce, que realiza sonhos e que ajuda pessoas, que deixa um legado. Vamos fazer a diferença e vai valer muito a pena. Faz sentido, sim ou não? Pessoal, esse era o recado de hoje, mas é claro, hoje eu estou com uma participação especialíssima aqui. Então, quero convidar para fechar com chave de ouro essa participação, né, uma convidada muito especial, muito sábia, fala coisas muito importantes. Deixa eu ver se ela está aparecendo aqui. Está Eu tô vendo aparecendo. ali, ó. Isso. Então, dá o seu recado, Lili. Olha que Nunca Olha pare. só, a Suzy mandou pra gente um foguetinho, um hashtag nota 10. A Tuane mandou aqui, ó, time de roteirização online. Estamos on e roteirizando e aprendendo e crescendo. Obrigado, grande Ellison, Daniel, todo mundo que tá aqui. Tá? Agradeço. E dá o seu recado para eles. Nunca parem no meio do caminho. Sempre escutem. Não escutem quem não quer vocês, quem fala mal da sua empresa, pois ela tá crescendo. Só confie em vocês e quem torce para dar certo. Porque se não dá certo, o problema. Eu tenho uma coisa, meu pai, minha mãe que me explicaram, eu não tinha sabido. Tem uma deficiência que eu não conto pra ninguém. Ó, você tem que falar, quem para no meio do caminho. Não vai a lugar nenhum. E também, quando você pensa, sabe aquelas pessoinhas que te criticaram, que te fazem bullying?
que tem? O que ele tem que fazer? Não pensem nelas, não ouçam, pois também devem ser umas pessoas que estão sofrendo, que não conseguem dizer direito. Isso. E você não pode deixar o que os outros falam sobre você te afetar, porque você sabe quem você é, não é verdade? É, E amor, para fechar com chave de ouro, se você quiser fazer alguma coisa muito bem feito, você tem que fazer o quê? Quando você quer aprender a fazer um ovo mexido bem feito, como que você faz? Tem que treinar. treinar. Enquanto Então, eu pessoal, treino. treine, coloque em prática aquilo que pode te levar para onde você quer chegar, porque é E a treinando que gente, você adquire perícia e vira um sucesso. Fecha pra gente, dá uma boa noite pro pessoal, porque tá tarde, todo mundo precisa descansar, todo até a mundo. gente, né? Aham. E eu vou dizer uma coisa. Eu quero fazer um sorteio. Meu Deus, a gente não combinou isso. Eu quero fazer um sorteio para sortear quem que pode nos conhecer presencialmente. Uau! Então vamos programar isso para uma próxima live. É. Faz uma carinha de fofura pura e irresistível pra galera. Pronto. Tchau. Dá uma boa noite. Boa noite. Vai ter esse sorteio. E a gente se vê de Vai novo. ter esse sorteio que eu disse que vão nos conhecer presencialmente. Quem ganhar esse sorteio também vai ter uma aula. Sem ser virtual, presencialmente. Boa! Então tá. Beijo, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigado à minha convidada especial que eu amo tanto. Obrigado.